18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix agora 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você que está na sintonia certa, você que está no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos agora, começando mais uma edição do programa 18 horas. E hoje é sexta-feira, 29 de outubro de 2021. Sextou, hein, Karine? Mais uma sexta aí nas nossas vidas. Boa noite. Exatamente, mais uma sexta, a última sexta-feira do mês já, né, Carlão? Outubro já segunda-feira, dia domingo, né? Último dia, né? Já Esse acabou. mês tem 31. Né? Exatamente. Muito boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos a partir de agora, aqui no programa 18 horas, até às 7 da noite. E aquele salve especial pra galera do aplicativo Mano e também pra você que nos acompanha ao vivo em cores pelo Instagram. Estamos lá também no @18horasnews. É isso aí, 6:01. Boa noite. 18 horas. Karine, hoje é dia 29 de outubro, é o dia mundial aí do AVC, conscientização, alerta, conhecido popularmente como derrame. O AVC é um acidente vascular cerebral e Karine, a segunda maior causa de mortalidade aqui no Brasil. Pois é, Carlão, e é o principal motivo de incapacidade no mundo, com consequências sociais e econômicas severas. Estudos indicam que uma em cada 4 pessoas vai ter AVC ao longo da vida. O acidente vascular cerebral acontece quando os vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando a morte daquela área cerebral que ficou sem circulação sanguínea. Estudos recentes constataram que a doença pode ser evitada em até 90% dos casos se os principais fatores de riscos modificáveis puderem ser controlados, como a hipertensão, o diabetes, a dislipidemia e a fibrilação atrial. Carlão, e além aí da prevenção, a campanha mundial reforça a importância do atendimento de urgência e socorro rápido para evitar, é claro, a morte ou também o comprometimento mais grave que pode deixar sequelas permanentes. E para isso é importante, reforçar também as informações sobre o conhecimento dos sinais e também o alerta de que ao identificar esses sinais é preciso acionar imediatamente o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, pelo telefone 192. 18 horas. Agora nós vamos aos destaques do 18 horas de hoje. Enfermeiros, técnicos e outros agentes de saúde do Hospital João Lúcio protestaram contra o reajuste chamado de migalha dado por Wilson Lima aos servidores públicos. O Conselho Nacional de Política Fazendária anunciou hoje o congelamento do valor do ICMS sobre os combustíveis por 90 dias. Aí os preparativos para o Dia dos Finados. A expectativa é de que 500 mil pessoas passem pelos cemitérios públicos da cidade de Manaus nesse feriadão. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora. Os destaques desta sexta-feira em mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E olha, hoje, a Procuradoria-Geral da República abriu apuração preliminar para analisar os dados reunidos pela CPI da Covid contra 13 pessoas com foro privilegiado, entre elas o governador Wilson Lima. Exatamente, Carlão. Entre os 80 pedidos de indiciamento feitos pela CPI com foro privilegiado estão o presidente Jair Bolsonaro, os ministros Marcelo Queiroga da Saúde, Onyx Lorenzoni do Trabalho, Braga Neto da Defesa e Wagner Rosário da Controladoria-Geral da União. Também estão na lista o senador Flávio Bolsonaro, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, e de outros 5 deputados: Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, Osmar Terra, Carla Zambelli e Carlos Jorge, além do governador do Amazonas, o Wilson Lima. O relatório final, aprovado pela CPI da Covid, foi entregue ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pelos senadores da comissão na quarta-feira, agora dia 17. Os documentos, dia 27, perdão, o documento de 1.288 páginas pede 80 indiciamentos e atribui ao governador Wilson Lima responsabilidade direta pelo colapso no sistema de saúde no início deste ano, quando faltou oxigênio nos hospitais e dezenas de pessoas morreram sufocadas sem ar por asfixia.
Karime, a partir deste momento, a equipe do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, vai analisar os indícios apresentados pela CPI e vai avaliar se pede abertura formal de investigação do Supremo Tribunal Federal e ao Supremo Tribunal de Justiça. E no despacho, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determina 10 providências internas para o andamento das apurações, entre elas, checar se há procedimentos que tenham relações às investigações desenvolvidas pela CPI já em andamento na Procuradoria-Geral da República ou processos judiciais no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, relativos a cada uma das 13 autoridades no contexto da pandemia de Covid-19. Olha, Augusto Aras pediu ainda que procuradores que já atuam em processos relacionados à pandemia sejam informados do link para o acesso ao material enviado pelo colegiado. A repórter Odiné Araújo tem os detalhes. A Procuradoria-Geral da República determinou a abertura de apuração preliminar para analisar os dados reunidos pela CPI da Covid contra as 13 pessoas com foro privilegiado, entre elas o presidente da República Jair Bolsonaro, os ministros Marcelo Queiroga da Saúde, Onyx Lorenzoni do Trabalho, Braga Neto da Defesa e Wagner Rosário da CGU, além do senador Flávio Bolsonaro, do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, e de outros 5 deputados, Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, Osmar Terra, Carla Zambelli e Carlos Jordi, bem como do governador do Amazonas, Wilson Lima. De acordo com o relatório da CPI, a responsabilidade de Wilson Lima vai além da compra superfaturada de respiradores que não serviam para pacientes graves da Covid, como denunciou a Procuradoria-Geral da República. O governador do Amazonas é acusado de revogar seu próprio decreto no período de maior intensidade do vírus, cedendo a manifestações populares contra as medidas restritivas. Além disso, o relatório diz que o Wilson Lima saiu em defesa do tratamento precoce, mesmo já tendo sido comprovado que os remédios usados eram ineficazes contra o novo coronavírus. Também pesa contra o governador e contra o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, a acusação de terem deixado faltar oxigênio hospitalar sem qualquer justificativa plausível, já que eles tinham ciência da possibilidade de desabastecimento, mas nada fizeram para evitar o colapso. Esses e outros casos, segundo o relatório da CPI da Covid, reforçam indícios de que ocorreu o crime de prevaricação por parte do governador Wilson Lima. O crime de prevaricação ocorre quando o funcionário público, no caso o governador, não cumpre as suas atribuições e deixa suas obrigações de lado, o que prejudica toda uma sociedade. O promotor de justiça no Ministério Público do Amazonas e coordenador do Comitê de Combate à Corrupção no Estado, Wesley Machado, explica que nesse primeiro momento a PGR aprimora as investigações em torno do que foi apresentado pela CPI. O procurador-geral entendeu que ainda há necessidade de realização de outras diligências. O Ministério Público, quando recebe a notícia da prática de um crime, ele pode, se já houver elementos, se já houver indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva, ele já oferece a denúncia. Se entender que não é crime ou de que não é o caso de existirem elementos para o oferecimento de uma ação penal, o Ministério Público requer o arquivamento. Ou então, se entender que há necessidade de realização de outras diligências, o próprio Ministério Público pode fazê-las ou requerer ou requisitar a autoridade policial que as faça. O promotor de justiça também explica que o procurador-geral Augusto Aras também pode instaurar procedimentos extrajudicial. Nós temos diversos procedimentos extrajudiciais que podem ser instaurados pelo próprio Ministério Público para a realização de diligências investigativas. Nessa etapa inicial, não há, em regra, a atuação do Poder Judiciário. Se houver a necessidade de realização de diligências que envolvam a restrição de direitos protegidos pela cláusula de reserva da jurisdição, como a realização de interceptações telefônicas, como busca e apreensão na casa de determinado investigado,
investigado. Aí nessas situações, o Procurador-Geral da República pode requerer autorização para a realização dessas diligências perante o Poder Judiciário. Mas a mera instauração de procedimentos para a investigação dos crimes narrados no relatório da CPI do Covid-19, nessa etapa inicial, não existe qualquer atuação do Poder Judiciário. Além disso, segundo o promotor e coordenador do Comitê de Combate à Corrupção, Wesley Machado, a entrega do relatório também ao STF não autoriza o Supremo Tribunal Federal a investigar os citados no documento. O papel do Poder Judiciário é, quando provocado, julgar eventual denúncia, pedido de arquivamento ou autorização para a realização de diligências com restrição de direitos. Então, com isso, nós temos a instauração de procedimentos perante o próprio Ministério Público Federal, perante a Procuradoria-Geral da República, para reunir mais elementos para que ele possa formar a sua convicção, se é o caso de oferecer a denúncia ou então se é o caso de requerer o arquivamento. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O que acontece é que é fundamental que tudo o que aconteceu aqui no Amazonas seja investigado nos mínimos detalhes e que os responsáveis pela falta de oxigênio consequente às mortes sejam duramente punidos, sem dúvida alguma. Foi um erro muito grave que custou dezenas de vidas. Karime, se forem aí a fundo, claro que vão descobrir que o governo do Amazonas brincou com a vida dos amazonenses. Temos aí quase 14 mil mortes, muitas delas inclusive ocorridas por falta de atendimento médico hospitalar, por falta de ventiladores mecânicos e também por falta de oxigênio hospitalar. Tudo de responsabilidade do governo do Amazonas, que negligenciou, deixou o caos se instalar e tivemos, sem dúvida alguma, o pior enfrentamento da pandemia em todo o país. Exatamente. Por isso, o Amazonas bateu recorde nos números de mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. Tivemos quase o dobro de mortes da média nacional. Tudo por conta da incompetência do governo em lidar com a pandemia. Enquanto as pessoas morriam, membros do governo saqueavam os recursos públicos, superfaturando compras e contratos, esquecendo de cuidar do povo. Por isso, o governador Wilson Lima e vários de seus auxiliares diretos já respondem processo criminal no Superior Tribunal de Justiça. E o governador por chefiar uma organização criminosa que desviou recursos da saúde em plena pandemia. Você está ouvindo 18 horas. E continuam os protestos contra o reajuste concedido pelo governador Wilson Lima aos servidores públicos do Amazonas. Enfermeiros, técnicos e outros agentes de saúde do Hospital João Lúcio protestaram o que chamaram de migalhas anunciadas pelo governo do Amazonas. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Odinei Araújo. O Dia do Servidor Público ontem foi de muito trabalho e manifestação por parte dos servidores da saúde. O reajuste anunciado pelo governador Wilson Lima essa semana, como se fosse o maior aumento da história e um presente pelo Dia do Servidor Público, indignou diversas categorias. No Hospital João Lúcio, dezenas de trabalhadores fizeram ato ontem à noite com cartazes dizendo enganação não, valorização sim, além de faixas com dizeres direitos roubados do servidor público. De acordo com a presidente do Sindiprive, Graciete Mouzinho, sindicato que representa os trabalhadores contratados pelo governo e os terceirizados da saúde, o reajuste de 8,9% não era o esperado pelos trabalhadores. O trabalhador, ele não vive de migalhas. Essas migalhas não dá para suprir a necessidade deles. O que o governador deu? 8,9%. O mínimo que ele deveria dar para os profissionais da saúde seria 25%. Mas como para nós que ficamos à frente dessa pandemia e que foi visto no mundo inteiro e aqui no estado do Amazonas foi o pior de todos os estados que aconteceu, em vez de nos valorizar, o que eles fazem? Desvalorizam os profissionais de saúde. Os trabalhadores da saúde esperavam, no mínimo, a reposição de 24% de
perdas salariais referente às datas bases atrasadas dos anos de 2016, 2017, 2020 e 2021, além da progressão e promoção paradas desde 2012. Além disso, devido à sobrecarga de trabalho nesses 2 últimos anos por causa da pandemia, a categoria esperava maior reconhecimento do governo. De acordo com os sindicatos da área da saúde, as manifestações que começaram pela capital começam a se estender pelos municípios do interior. É bom lembrar que em julho de 2019, o próprio governador Wilson Lima congelou o reajuste salarial de todos os servidores do estado com o chamado pacote de maldades. Esses reajustes foram conquistados em 2018 e contemplavam as reposições salariais referentes aos governos anteriores. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E aquela máxima, né? Os trabalhadores da saúde, por tudo que fizeram e fazem na pandemia, deveriam ter um tratamento diferenciado. Merecem não só repor as perdas, mas também um reajuste real acima do índice da inflação. Esse reajuste de 8,9% é vergonhoso, é imoral para uma categoria que teve à frente e ainda está, né, à frente do combate da pandemia. Trabalhadores que, mesmo sem equipamentos de proteção adequado, arriscaram suas vidas para salvar vidas. O que recebem em troca é o quê? É uma miséria de reajuste. Todo o nosso apoio aos profissionais da saúde. 18 horas. Olha, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou na tarde desta quinta-feira um conjunto de medidas com o objetivo de beneficiar os servidores da área da saúde. E entre os benefícios estão o pagamento de um abono correspondente ao salário de cada servidor, o pagamento das últimas datas base da categoria e o pagamento de todas as promoções e progressões da Secretaria Municipal de Saúde. Vamos entender mais sobre o assunto agora na reportagem de Hector Silva. No Dia do Servidor Público, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou um conjunto de medidas que irão beneficiar os trabalhadores da saúde da rede municipal. Dentre os benefícios estão o pagamento de um abono correspondente ao salário de cada servidor, sendo 50% em dezembro e outros 50% na primeira semana de janeiro. O pagamento das 2 últimas datas bases da categoria, equivalente a 10,05% a partir de janeiro, junto ao salário e pagamento em 2022 de todas as promoções e progressões. Todos merecem, nós temos as nossas limitações. Já para o ano que vem, com um orçamento maior, nós já temos programado coisas melhores, algo melhor para os nossos servidores das áreas não específicas. E o que nós estamos fazendo aqui é o reconhecimento a um grande trabalho de recuperação da autoestima da cidade de Manaus. De acordo com a secretária municipal de saúde, Chádia Frache, foram feitos vários ajustes no financeiro da prefeitura para que fosse possível dar esse anúncio. A gente sabe das dificuldades e aí fomos em cima de várias dificuldades, enfrentamos várias barreiras porque a gente está aqui vivendo paralelamente essa campanha de vacinação que tem um custo muito alto também. Nós reunimos várias vezes com a CEMEF, com o secretário Clécio, tudo que estava ao alcance, exatamente tudo, eles fizeram para que a gente pudesse hoje anunciar essa gratificação. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 18 minutos e o Conselho Nacional de Política Fazendária anunciou hoje o congelamento do valor do ICMS sobre os combustíveis por 90 dias. E a ideia é manter o preço do dia 1º de novembro deste ano até o dia 31 de janeiro de 2022. Para explicar melhor sobre o assunto, vamos chamar agora o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos, lá em Brasília. Carlos Eduardo, muito boa noite. Essa decisão vai realmente impactar aí a gente, né, o motorista, o consumidor na hora de encher o tanque, né, com gasolina, enfim. Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. A expectativa é que sim, Karime. A gente ainda não sabe quanto essa medida tomada pelos estados vai refletir no preço na bomba. Economistas dizem que os preços não vão cair. Os reajustes vão continuar sim, mas a promessa é que o congelamento da base de cálculo do ICMS vai fazer com que a situação fique menos pior.
Hoje os estados e o Distrito Federal decidiram responder aos ataques do governo federal, congelando a base de cálculo do ICMS por 90 dias. Ou seja, o valor do ICMS cobrado no preço dos combustíveis vai ser o mesmo entre os dias 1º de novembro e 31 de janeiro do ano que vem. Funciona assim, Karime. O CONFAZ, que é o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Fazenda, entidade que é presidida pelo Fórum de Governadores, decidiu em comum acordo que todos os estados e o Distrito Federal vão congelar por 90 dias o PMPF, que é o Preço Médio Ponderado Final. É um valor de referência usado pelos governos estaduais para calcular o ICMS. Para a gente entender melhor, o valor do PMPF não é fixo, gente. Ele varia conforme a cotação do preço dos combustíveis em todos os estados. Ou seja, se o preço da gasolina aumentar em todo o Brasil ou em alguns estados, o PMPF vai sofrer variação, alterando a alíquota do ICMS. E como a gente sabe, o ICMS é um dos principais impostos dos estados. Mas olha, Karime, cá para nós. Essa medida anunciada hoje pelo CONFAZ tem mais um viés político do que econômico, viu? Porque os estados vêm sendo pressionados pelo governo federal a baixar o ICMS para reduzir o preço dos combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro vem falando que a culpa do alto preço dos combustíveis é o ICMS. Há algumas semanas, o presidente da Câmara, Arthur Lira, mobilizou os deputados federais para aprovar um projeto que remonta a base de cálculo do ICMS, sem ouvir os governadores, também culpando o ICMS pela onda de reajustes no preço, principalmente da gasolina. O que então os governadores fizeram? Viram aí uma oportunidade, congelaram a base de cálculo de seu principal imposto por 90 dias para mostrarem ao governo, ao presidente Jair Bolsonaro, ao Congresso Nacional e à Petrobras que os aumentos no preço, principalmente da gasolina, não são culpa dos estados, e sim da política de preços da Petrobras, que se baseia principalmente nas variações cambiais e no preço do barril de petróleo no mercado internacional. O presidente do Fórum de Governadores, o governador do Piauí, Wellington Dias, ele disse que a medida adotada hoje é um gesto positivo dos estados, ao governo federal e ao Congresso Nacional. Vamos ouvir o que ele disse. Por unanimidade, somos 27 governadores, a governadora Fátima, de diferentes partidos, mas, através do CONFAZ, por unanimidade, aprovamos o congelamento por 90 dias do PMPF, que é o preço médio ponderado, que é a referência para o preço dos combustíveis. É um gesto que tem compromisso com o preço dos combustíveis, mas também afirmamos que esta não é a solução definitiva. Nós queremos, através do Senado Federal, governadores e a Petrobras, sentarmos juntos, inclusive com o governo federal, para ter a capitalização do fundo de atualização dos combustíveis. É isso que faz o preço da gasolina cair de 7 para mais ou menos R$ 4,50. É isso que faz o preço do óleo diesel cair de R$ 4,80 para aproximadamente R$ 3,70. A gente acompanhou a fala do governador do Piauí, Wellington Dias, presidente do Fórum de Governadores. Então, Carlos Eduardo, essa atitude, então, é tipo assim, vamos tirar a prova dos 9. O aumento, o preço dos combustíveis e os aumentos, não, nada disso é culpa do ICMS dos estados, é isso? Isso, Karime, é um jogo, né? Para que os estados não sejam apontados politicamente como os culpados, que eles não quiseram se mobilizar contra a alta do preço dos combustíveis, eles estão mostrando aí que querem negociar, que querem discutir. O que fizeram? Congelaram a base de cálculo do ICMS, que é o principal imposto, ou seja, estão cortando na própria carne, porque vai fazer falta esse valor, essa renúncia fiscal. Agora, eles querem outra coisa em troca do governo. Eles estão dizendo, olha, eu vou fazer minha parte, agora vamos ver lá na frente, porque eles têm uma outra proposta, que foi essa fala do governador Wellington Dias. O que eles querem, na verdade, não é o congelamento do ICMS, não é o valor único para os estados, o valor único de ICMS para os estados, como quer o governo. Os governadores querem a criação de um fundo
um fundo equalizador dos combustíveis para ser usado como paraquedas, evitando o repasse automático do preço da gasolina e do diesel aos consumidores. Foi isso que ele falou. Ou seja, eles estão começando, sinalizando uma comunicação com o governo para tentar conseguir lá na frente esse fundo equalizador, que é a principal proposta que os governadores têm em mente. Karime, Carlão. Ok, olha, agora essa decisão aí ocorre em meio à pressão de associações aí de caminhoneiros que inclusive planejam para a próxima segunda-feira já uma greve, não é isso, Cadu? Pela alta dos preços dos combustíveis. Essa decisão é suficiente, digamos, para suspender essa greve na segunda? Carlão, tudo indica que não, viu? E essa greve não é só por causa do preço dos combustíveis. Sim. São outros fatores aí, é uma junção de fatores. Mas agora a greve ganhou contornos políticos, né? Que vem ganhando o apoio de sindicatos e associações de trabalhadores ligados principalmente à esquerda. Um desses órgãos, desses sindicatos é a CUT e a Central dos Sindicatos Brasileiros, a CSB. O presidente da CSB, Antônio Neto, publicou hoje um vídeo nas redes sociais destacando o apoio dele e de outros sindicatos à greve dos caminhoneiros, que está marcada para o dia 1º de novembro. Vamos ouvir o que disse Antônio Neto. Companheiros e companheiras, acabamos agora uma reunião com liderança de caminhoneiros, transportadores seletistas. A greve vai acontecer às 0 hora do dia 1º de novembro. O Brasil vai começar a parar todos os caminhoneiros, os trabalhadores. Nós estamos apoiando essa greve. Não é possível mais esse assinte. Veja, anunciada essa discussão, esses excessos de aumentos, essa revolta de todos os trabalhadores brasileiros, o povo em geral, no gás, na gasolina, no diesel. Veja, 31 bilhões de lucro distribuído para poucos acionistas. Isso é um assinte. Por isso vai ter greve sim. E nós todos devemos apoiar. Porque essa greve não é dos caminhoneiros. Essa greve é do povo brasileiro. É você que tem carro, é você que na sua casa precisa comprar gás e não está conseguindo. A energia elétrica também vai disparar, ou seja, nós precisamos dar um jeito nisso. É uma vergonha para o Brasil. Por isso, todo apoio à greve dos caminhoneiros. Você está ouvindo 18 horas. E agora a gente acompanhou a fala do Antônio Neto, que é presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros e que vai ter greve sim, né, Carlos Eduardo? Segunda. Karime, é difícil a gente falar desses movimentos, porque no movimento de 7 de setembro, os caminhoneiros participaram, só que em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Era um outro comportamento, uma outra narrativa. Agora vai ter esse novo movimento, essa nova greve dos caminhoneiros, só que com apoio da esquerda, já contra esses reajustes, essa política de preços da Petrobras. Não há acordo, respondendo a sua pergunta, Carlão, sim, que é a greve dos caminhoneiros, essa crise só está aumentando cada vez mais. Não há acordo entre o governo e os caminhoneiros nesse momento. E essa greve, à altura do campeonato, à altura dessa crise, só agravada pela inflação em alta, pela extrema pobreza, desemprego e agora desabastecimento. O governo federal não vem conseguindo negociar com os caminhoneiros, apesar de muitos de seus apoiadores serem aliados ao presidente Bolsonaro. E essa greve vai aumentar no sudeste do Brasil e na região centro-oeste, inclusive aqui em Brasília. Em pouco tempo, o Amazonas vai sentir os efeitos dessa greve com o desabastecimento de vários itens da cesta básica, Karime. Desabastecimento e os produtos mais caros também, né? Sem dúvida. Agora, Exatamente, Carlos inclusive Eduardo, os combustíveis, né? Exatamente. Mudando um pouquinho de assunto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou hoje que 5 membros da sua diretoria, da diretoria dela, foram ameaçados por e-mail. E por que isso, Carlos Eduardo? Karime, esse fato foi confirmado hoje à tarde pela Anvisa. A ameaça de morte aos diretores da Anvisa chegou por e-mail e foi feita por um homem supostamente do estado do Paraná,
que se nega a vacinar o filho contra a Covid-19. A carta também foi endereçada aos funcionários da Secretaria de Educação e de Saúde do Estado do Paraná. O autor desse e-mail disse que se houver a aprovação pela Anvisa da vacinação experimental em crianças de 5 a 11 anos, ele não vai permitir a ida do filho dele à escola. E depois ameaça com a seguinte frase: abre aspas, deixando bem claro para os responsáveis, de cima para baixo, quem ameaçar, quem atentar contra a segurança física do meu filho será morto. Fecha aspas. Ele se refere ao pedido feito pela Pfizer à Anvisa para aprovar o uso do imunizante em crianças de 5 a 11 anos. O laboratório diz que a vacina deles tem 90,7% de eficácia. Atualmente, a Pfizer só tem autorização da Anvisa para aplicar a vacina em adolescentes a partir de 12 anos. E essa resposta para a Pfizer ainda não foi dada. Agora, Karime, para encerrar a minha participação, falando sobre política e também de meio ambiente, que é importante a gente falar, começa nesse domingo a COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática de 2021. Quem está de malas prontas é o presidente da Câmara, vice-presidente da Câmara dos Deputados, o Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Ele, que esta semana recebeu o prêmio de melhor deputado federal do ano de 2021 pelo Congresso em Foco, é autor de um projeto de lei que regulamenta a compra e venda de créditos de carbono no país. Ele conseguiu o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, para colocar o projeto em pauta no plenário após o feriado. A expectativa de Marcelo Ramos é ir para a Itália com o projeto embaixo do braço, devidamente aprovado pela Câmara dos Deputados. Volto com vocês, Karime e Carlão. Muitíssimo obrigado. Ótimo fim de semana, Carlos Eduardo. Para vocês também, um abraço, queridos. Tchau, tchau. Bom final de semana, 6h30 e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, ainda hoje, hein, aqui às 18 horas, os preparativos para o Dia dos Finados. A expectativa é de que 500 mil pessoas passem pelos cemitérios públicos da cidade. Daqui a pouquinho, logo depois da playlist. 18 horas. Agora nós vamos saber a previsão do tempo. Hoje é sexta-feira, hein? Previsão para esta noite de sexta-feira e também já entrando aí na madrugada de sabadão. Tempo e temperatura com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 42% e 89%. Mix. Carlão, e a gente abriu o programa falando sobre o Dia da Consciência, né? Sim. Sobre a consciência do AVC. Dia 29. Aqui, exatamente, que é hoje, sexta-feira. E aqui pelo aplicativo Humano, o Diego Júnior falou e fez uma queixa, que a gente disse que nos primeiros sintomas a pessoa precisa chamar o SAMU imediatamente, Sim. né? Só que ele disse que o SAMU demora bastante para o atendimento sobre o AVC. Fica aí a reclamação. Casos, né? E que não pode. Vou lembrar aqui que a gente falou que deve ficar atento aos sintomas, aos primeiros sinais. Então, para você entender e saber mais sobre esses sintomas, quais são esses primeiros sinais, você pode ir lá no combateaoavc.com.br, combateaoavc tudo junto.com.br, e lá tem todas as informações para você ficar mais por dentro do assunto. 18 horas. Olha, quem espera a resolução de um conflito na justiça pode estar perto de ter o problema resolvido. Isso porque mais de 10 mil audiências foram agendadas pela Justiça Estadual para a Semana Nacional da Conciliação. Carlão, e o multirão de audiências acontece entre os dias 8 e 12 de novembro, sendo coordenado pela Corregedoria Geral de Justiça. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem de Júlia Gomes. Ao todo, 10.991 audiências foram agendadas no Poder Judiciário Amazonense para a Semana Nacional da Conciliação. O mutirão de audiências será realizado entre os dias 8 e 12 de novembro, sendo coordenado na Justiça Estadual pela Corregedoria Geral de Justiça. O evento, que está em sua 16ª edição, é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, que mobiliza unidades judiciárias estaduais, federal e do trabalho, para dar celeridade na resolução de conflitos e demandas que chegam ao Judiciário, como explica a Corregedora Geral de Justiça do Amazonas, a desembargadora Nélia Caminha Jorge.
Por iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, em parceria com os tribunais do país, anualmente é realizado esse evento, cujo objetivo é incentivo à cultura da harmonia e pacificação, como meio para a solução dos conflitos, em vez de se recorrer ao desgaste emocional dos processos. Das mais de 10.900 audiências pautadas para ocorrer nas unidades judiciárias do Amazonas, 4.755 vão acontecer na capital e 6.236 nas comarcas do interior do estado. A exemplo do ano passado, em prevenção à Covid-19, as audiências vão ser feitas preferencialmente por videoconferência, com o uso de tecnologias implementadas pelo Poder Judiciário. Mas, em situações específicas e seguindo os protocolos de prevenção ao contágio pelo coronavírus, sessões presenciais também serão realizadas. Em 2020, mesmo com a pandemia, as varas e juizados do Tribunal de Justiça do Amazonas realizaram mais de 10.300 audiências, que resultaram em 3.829 acordos de conciliação homologados. A expectativa para este ano é que a Justiça Estadual possa atingir o mesmo ou até superar o percentual de atendimentos do ano passado e, sobretudo, contribuir com o que é almejado pelos cidadãos, que é uma justiça célere e efetiva, segundo a Corregedora-Geral de Justiça do Amazonas, a desembargadora Nélia Caminha Jorge. Aquelas pessoas que possuem demandas judiciais, eu convoco a acessarem o site do tribunal no link Quero Conciliar, a fim de que suas demandas sejam incluídas na pauta da Semana da Conciliação. Até porque, com certeza, posso assegurar aos senhores que é a forma mais rápida de se pôr fim aos conflitos. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha os preparativos para o Dia dos Finados na terça-feira, dia 2, hein? A expectativa é de que 500 mil pessoas passem pelos 10 cemitérios públicos de Manaus. Mais de 1.000 servidores municipais vão atuar nos cemitérios e entornos durante o feriado, com serviços que vão desde a logística até o sistema de sonorização. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem de Hector Silva. A Prefeitura de Manaus informou que preparou uma logística de atendimento para receber o público que irá visitar seus entes queridos nos 10 cemitérios públicos de Manaus na próxima terça-feira, dia de finados. A estimativa é de que 500 mil pessoas passem pelos 6 cemitérios da capital e 4 na zona rural de Manaus, em um horário bem ampliado, conforme explica o secretário municipal de limpeza urbana, Sabá Reis. O cemitério será aberto no horário costumeiramente das 6 da manhã até as 18. Nada que impeça alguém de entrar se chegar mais cedo e nem que a pessoa esteja proibida de permanecer até um pouco mais entrando pela noite. Em todos os cemitérios, a regra, a orientação do Davi é essa. A Prefeitura vai estar com mais ou menos 1.000 pessoas envolvidas nessa operação da saudade no dia 2, com as mais variadas secretarias. A Prefeitura não é que ela se preparou para esse momento. Nós estamos preparados para todo momento, todos os dias, mas quando chega a véspera dos finados, não é um dia comum, ele é um dia diferente. De acordo com o diretor de eventos da Manaus CUT, Clemilton Pinto, a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus CUT projetou uma programação musical para o acolhimento às famílias em 6 cemitérios da cidade. Essa é uma maneira que a Manaus CUT encontrou de harmonizar e minimizar, né, a visita, emocionalmente, a visita das pessoas no cemitério. A gente vai colocar instrumentos de orquestra, quinteto, quartetos, conforme cada cemitério. A pessoa que for visitar seu ente querido vai ter essa intervenção, né? O monitoramento das vias no entorno dos principais cemitérios da cidade será realizado por agentes de trânsito e fiscais de transportes a partir da meia-noite de segunda-feira, conforme explica o vice-presidente de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Edson Leda. Nós estaremos realizando a operação que nós realizamos todos os anos. Não tem nada de diferente esse ano. Na verdade, a única diferença é que os veículos não poderão adentrar aos cemitérios. Está
assim, a pessoa que antigamente entrava no cemitério não será mais possível, a não ser em casos excepcionais, permitido pela administração do próprio cemitério. Então essa é a única mudança. A orientação que a gente dá é com relação ao horário de pico de visitação, de 7 até 11 horas, até meio-dia, isso é muita gente. Então se você puder vir após esse horário, até 18 horas, é o mais aconselhável. A gente sabe que muitas pessoas já começarão a visitar seus entes queridos a partir da sexta-feira, então nós já estamos com um esquema de trânsito montado para a partir de amanhã, está dando todo o suporte para a população. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, nesse domingo, dia 31, começa a COP26, a conferência que reunirá lideranças de cerca de 200 países para discutir medidas para conter a mudança climática. E, é claro, o Brasil é alvo de grandes expectativas com relação a mais comprometimento no enfrentamento à emergência climática. Vamos conferir mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Júlia Gomes. Um novo estudo do projeto Achados e Pedidos, que monitora indicadores socioambientais, publicado nesta semana, revelou que nenhum estado da Amazônia Legal possui sistemas de alerta ou planos de contingência permanentes para eventos extremos, como inundações, secas, incêndios florestais e ondas de calor. Dos 9 estados, 4, sendo Acre, Amapá, Mato Grosso e o Pará, não têm sistemas de monitoramento para acompanhar o impacto da emergência climática sobre os recursos naturais, a biodiversidade e o clima. O projeto Achados e Pedidos é uma iniciativa da Abrage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e da Transparência Brasil, realizada em parceria com a Fiquem Sabendo e com o financiamento da Fundação Ford. O relatório Emergência Climática, Estratégias Subnacionais na Amazônia lista 10 indicadores desejáveis na gestão a nível estadual para conter o impacto das mudanças climáticas na região. O estudo mapeou diversas políticas públicas referentes à mitigação e adaptação à emergência climática na Amazônia Legal, como o combate ao desmatamento, gestão de resíduos sólidos e sistemas de monitoramento. O estudo também chama a atenção para o papel que o governo federal deveria ter na implementação das diretrizes para a redução dos impactos das mudanças no clima. Segundo o trabalho, falta coordenação nacional para orientar as ações, não só na Amazônia, mas em todo o país. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira que o crime de injúria racial não prescreve. A corte entendeu que casos de injúria podem ser enquadrados criminalmente como racismo, conduta considerada imprescritível pela Constituição. Exatamente, Carlão. E a decisão foi no julgamento do caso que envolve uma idosa, uma mulher de 79 anos, que foi condenada pela Justiça do Distrito Federal a 1 ano de prisão pelo crime de injúria qualificada por preconceito. A sentença foi proferida em 2013. A mulher foi condenada por ter ofendido uma trabalhadora em termos racistas. Ela teve o pedido de habeas corpus negado e a defesa dela pedia a declaração da prescrição da condenação, porque ela estava com mais de 70 anos quando a sentença foi proferida. Bom, para falar mais sobre o assunto, vamos conversar agora com a advogada Ana Carolina Amaral, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB do Amazonas. Muito boa noite, seja bem-vinda ao programa 18 horas, bem-vinda aqui ao nosso espaço aqui na Rádio Mix, obrigada pela sua entrevista. Então, explica pra gente o que significa na prática essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Boa noite, Karime, boa noite, Carlos. Boa noite. Agradecer a Rádio Mix pelo espaço. Bom, na prática, o que significa essa decisão é, na verdade, a consolidação de uma luta já antiga, né, dos movimentos de ativismo negro, especialmente voltados para a justiça criminal, no sentido de equiparar a prática de injúria racial ao crime de racismo, né? A separação era a seguinte: injúria racial é o crime de ofender alguém, né, imputando de fato ofensivo, de forma pessoal, né, então atingindo uma única pessoa, enquanto que o crime de racismo é praticado contra uma coletividade, ou seja, contra um grupo minoritário étnico-racial.
Então havia essa distinção e a injúria, por se tratar de um crime contra a honra, estava sujeita à prescrição de acordo com o nosso Código Penal. O racismo, que está enquadrado em uma lei diversa, não está acaba pela prescrição, ou seja, é um crime inafiançável e imprescritível, né? Então o que o Supremo Tribunal Federal fez foi utilizar da lógica e equiparar a injúria racial ao racismo, vez que a injúria praticada em decorrência da raça, né, então crime praticado por motivo de ódio a determinada minoria étnico-racial, é equiparado a um crime de ódio contra toda uma coletividade. Né? Então, é uma decisão muito veio, né, em boa hora, é uma discussão que está nesse momento no Brasil em uma fase de aprofundamento, né, e isso vai gerar efetividade na penalização de pessoas que praticam esses crimes, né? Porque o grande receio das vítimas era justamente que a penalização não fosse adequada e esse é mais um passo no sentido de penalizar de forma correta, né, e assertiva as pessoas que incorram nessa prática. Ok, doutora, e quem comete racismo ou injúria racial em postagens ou comentários aí nas redes sociais, também eles podem ser condenados nesse caso? Também podem ser condenados. A orientação que a gente, né, enquanto instituição, que é a Comissão de Igualdade Racial, oferece às vítimas é de que façam todos os registros, prints, levem esse fato ao conhecimento da autoridade policial, que vai apurar a prática desses crimes e que vai encaminhar, né, esse material para o Ministério Público para que, né, dê início à persecução penal. E aqui no Amazonas, a gente tem registros, nós temos um balanço, algum tipo de números a respeito desse tipo de crime aqui no estado? Infelizmente, a gente não tem nenhuma apuração com relação aos crimes de injúria racial, até porque boa parte da população não tem conhecimento de que injúria racial é um crime. Então é muito importante que veículos de comunicação, dentre outros, né, outras plataformas, informem a população de que injúria racial é crime, agora é crime imprescritível, que as autoridades policiais estejam, né, preparadas para receber essas demandas e para que possam dar esses números, né, fazer esse levantamento para que a gente possa efetivamente trazer, né, esses criminosos, porque racistas são criminosos, racismo é crime, injúria racial é crime, para que a gente possa trazer todos aqueles que praticam esses atos à justiça. Ok, olha, no início deste ano, a comissão que a senhora preside promoveu uma live aí com o tema racismo nas redes sociais. Esse mundo digital, ele é um ambiente onde as pessoas expressam mais os seus preconceitos, onde você vê o maior número ali de expressões racistas? Sim. As pessoas têm, né, essa noção de que as redes sociais, que a internet como um todo é uma terra sem lei. A internet, muito pelo contrário, tem regulamentação, existe aplicação de leis com relação a crimes praticados na internet. As pessoas não estão anônimas na internet. Existem meios, tanto para que a polícia quanto para que o Ministério Público possam investigar, né, a prática desses crimes, identificação de IPs, etc. Então, existe penalização para crimes praticados na internet. Comentários ofensivos são puníveis por lei. Nós temos inúmeros processos do Brasil afora, né, buscando responsabilização de perfis falsos ou até mesmo de perfis verdadeiros de pessoas que, né, praticam esses atos, fazem comentários ofensivos, né, ofendem a moral e a dignidade de pessoas negras, de pessoas indígenas, né. Então, a internet é um espaço onde as pessoas tendem a falar de forma mais verborrágica, né, e expressar seus preconceitos de forma mais aberta, mas não é porque você está na internet que você não está passível de ser penalizado no mundo real, né? Ok. Sem dúvida alguma. Doutora, para encerrar, o que o cidadão, né, o que a gente pode fazer para promover a igualdade, desestimular o preconceito? Eu acho que é necessário que a gente aprofunde sempre esses debates, né? E não só aprofundar o debate, mas exigir esse debate para a nossa vida prática, né? Trazer isso para a prática. Então, se você verificar alguma prática de injúria racial, né, e você perceber que a pessoa que é vítima não tem conhecimento, você pode informá-la dos seus direitos, encaminhá-la para uma delegacia de polícia ou indicar que ela entre em contato com a Comissão de Igualdade Racial através da OAB Amazonas, para que a gente possa fazer um encaminhamento para que essas pessoas procurem autoridades policiais e procurem a justiça para ver essas pessoas, os criminosos, penalizados pela prática de seus crimes. Eu acredito que não basta que a gente se declare antirracista, nós precisamos efetivamente ser antirracistas. Então, o combate, ele parte de nós. Então, enquanto sociedade, nós temos que nos conscientizar, temos que
ampliar o conhecimento de pessoas que não sabem, né, não conhecem da legislação, e sempre procurar ou um advogado ou autoridade policial competente para que possa fazer, né, para que possa dar orientação e encaminhar a pessoa para a autoridade policial, para que possa fazer a apuração desses delitos. Ok. Precisamos ser vigilantes, não é, doutora? Principalmente nesse assunto. Exato. Existe algum telefone, algum contato para que a pessoa possa ligar? A senhora pode deixar para a gente aqui, para os nossos ouvintes? A Comissão de Igualdade Racial tem perfil oficial no Instagram, que também está vinculado ao OAB Amazonas. Vocês podem entrar em contato com a própria seccional. Nós estamos localizados ali na Avenida Paraíba, ao lado da Avenida Paraíba. E aí, entrando em contato com a OAB, vocês serão direcionados para algum dos membros da comissão e algum dos membros poderá fazer esse encaminhamento, dar essa orientação, esclarecer, etc. Tá ótimo. Muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no programa 18 Horas. Obrigada, Karine. Obrigada, Carlos. Boa noite, ouvintes. Ok, boa noite. Boa noite, muitíssimo obrigada. Conversamos com Ana Carolina Amaral, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Amazonas. 18 horas. Agora vamos falar sobre vacinação contra a Covid-19. Neste sábado, Manaus terá 15 pontos de atendimento. Quem explica pra gente a respeito do assunto é a jornalista Artemisa Gadelha, que está aqui ao vivo conversando com a gente. Muito boa noite, Artemisa. Temos aí uma mobilização especial para esse sábado, não é não? Verdade, Karime. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos os ouvintes que estão acompanhando aqui o 18 Horas. Olha, são 15 pontos, como você falou, de atendimento neste sábado para vacinação da primeira e segunda doses contra a Covid-19. Serão 9 unidades de saúde, sendo 8 UBSs e uma clínica da família, com funcionamento das 8 da manhã até o meio-dia e 6 pontos estratégicos que estarão abertos das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. Os endereços podem ser consultados no site da Secretaria Municipal de Saúde. Anote o endereço: censa.manaus.am.gov.br, repetindo, censa.manaus.am.gov.br. Terá também o reforço das vacinas, Karime, para idosos acima de 60 anos. É preciso levar aí documento de identificação original com foto, o CPF e a comprovação das 2 doses. Para saber se já pode tomar, então, a dose extra, entra no site do Imuniza Manaus, coloca o CPF e verifica se já está no prazo para dose extra. Quem for tomar a primeira dose, é preciso ainda o comprovante de residência e fazer o cadastro prévio também no Imuniza Manaus. Os imunossuprimidos também podem receber a dose adicional. Pessoas que passaram por transplante ou pacientes com HIV devem apresentar a identificação com foto, CPF ou cartão nacional do SUS e o laudo, exame e receita original e cópia, que ficará retida para controle. Na segunda, como todos nós sabemos, é ponto facultativo e na terça é feriado de Dia dos Finados, né? Então, não haverá imunização. Vamos aproveitar então esse sábado. E para você que não gosta de filas, quem é que gosta? Ninguém gosta de filas, né? Então aproveita então para consultar o movimento nos pontos de vacinação. Basta acessar o filômetro. A consulta pode ser feita no link bit.ly/filômetro vacina. Os adolescentes de 12 a 17 anos precisam aí estar acompanhados do pai, da mãe ou uma pessoa responsável maior de 18 anos que deverá assinar uma declaração de responsabilidade. Olha, e levar também os documentos, né? Como foi falado antes, documentos que podem ser identidade, certidão de nascimento e ainda CPF ou cartão nacional do SUS. Vamos aproveitar e se vacinar? Exatamente, sim, colocar em dia. Agora, importante, então não vai ter vacinação nem segunda nem terça-feira. Então, todos os serviços voltam a funcionar normalmente na quarta-feira. Muitíssimo obrigada, Artemisa. Boa noite. Mais uma informação. Queria só deixar
a informação de que a pandemia está aí, apesar de que o Amazonas já tem aí 40%, mais de 40% das pessoas imunizadas, mas estamos vendo em outros países, países que já estão com mais de 60% da população imunizada, que voltaram aí a ter vários casos, né, de pacientes com Covid-19. Então, nós precisamos estar atentos e todo mundo se vacinar mesmo. Exatamente. Muitíssimo obrigada. Boa noite. 18 horas. E o Ministério Público Federal está apurando medidas do governo do Amazonas para proteger pessoas com HIV na pandemia. Essa medida do Ministério Público Federal surgiu a partir de denúncia feita pela organização Manifesta LGBT+. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Hector Silva. O Ministério Público Federal no Amazonas instaurou inquérito civil para apurar as medidas tomadas pelo poder público no Amazonas para proteger pessoas vivendo com HIV e AIDS, em razão da pandemia de Covid-19. O inquérito considera a representação formulada pela Associação Manifesta LGBT+, que solicita providências visando proteger as pessoas, conforme explica Lucas Brito, vice-presidente da Associação Manifesta LGBT+. Falar sobre a negligência do Estado, Prefeitura, Poder Público no geral, com as pessoas vivendo com HIV, chega até a ser repetitivo, mas é uma realidade que a gente precisa falar. E com a pandemia, assim como várias questões sociais se intensificaram, a realidade das pessoas vivendo com HIV não foi diferente. Então, ainda que a gente tenha um hospital de referência como a Fundação de Medicina Tropical, a gente ainda lida com uma equipe despreparada em muitos momentos para saber como falar, saber como apresentar informações de saúde, como educar essas pessoas e como dar o suporte que elas precisam, né? E que elas têm como direito. Então a gente ainda presencia a LGBTfobia, presencia a sorofobia, presencia o machismo com mulheres cis, heterossexuais que também vivem com HIV. Então, ainda há muito que avançar, ainda há muito que ser feito. A portaria de instauração do inquérito foi publicada no Diário Oficial do MPF desta terça-feira, assinada pelo Procurador da República Rafael da Silva Rocha. O procurador considera que a Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas não apresentou os esclarecimentos solicitados pelo MPF e a necessidade de angariar elementos para melhor compreensão da questão, em busca da melhor oferta do serviço de saúde para o grupo em maior vulnerabilidade. A portaria considera que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. De acordo com Lucas Brito, os recursos no atendimento da saúde à comunidade LGBTQI+, estão escassos no atual governo. O atendimento não é o melhor, os recursos, principalmente com esse governo atual, estão sendo escassos, estão sendo negligenciados. Então, todos os avanços que a gente teve na luta, na realidade das pessoas vivendo com HIV e na realidade da prevenção, né, do HIV, foi regredida. Então, a gente hoje tem que fazer muito com pouco. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 7 horas em ponto. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A semana termina em meio a um feriadão, mas também em meio a um vazio político na Assembleia Legislativa. A maioria dos deputados estaduais deu mais um exemplo de que quer ficar longe, bem distante dos problemas do Estado. A Casa Legislativa, que deveria fiscalizar o governo, sequer discutiu o pedido de indiciamento do governador Wilson Lima pela CPI da Covid. A total falta de condições para o trabalho dos policiais militares na fronteira com o Peru e a Colômbia passaram bem longe. A bancada governista na Assembleia vai usando seu rolo compressor para tentar proteger o governador. Mas é uma tentativa inglória. Em tempos de redes sociais, os protestos da sociedade repercutem de qualquer forma, assim como ficam claramente expostos os parlamentares que se omitem diante dos fatos.
18 horas. 7h01, Karime, terminamos mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Valeu, boa noite. Obrigada pela companhia. Um beijo e até segunda. Até segunda. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.